Esquecimentos frequentes, falta de foco, sensação de que não estamos conectadas com o que estamos fazendo no momento. Estamos vivendo ou apenas dissociando? O meu nome é Marina Mels e antes de vir aqui para o lugar onde eu estou gravando, eu deixei várias coisas organizadas para trazer e adivinha, esqueci. Assim como eu tenho esquecido coisas um pouco mais sérias, tipo chaves, água fervendo, esse tipo de coisa. Meu nome é Estela, nós estamos ora vivendo, ora dissociando, mas não estamos vivendo bem não. O meu nome é Larissa Guerra e eu cada vez mais percebo que eu tô deixando assim cair a chave e não presto atenção em coisas bem banais do meu dia a dia. A dissociação é um fenômeno estudado há tempos pela psicologia, mas que agora ganhou uma nova conotação, a de tendência de comportamento coletivo impulsionado principalmente pela pandemia e as redes sociais. E quem tá aqui para falar com a gente hoje sobre esse assunto é a psicóloga e psicanalista Estela Moraes. Boas-vindas ao Donas da Porra Toda. Donas da porra toda. Oiê! Antes de começar o nosso episódio, eu tenho um recadinho pra você. Que tal você receber conteúdos exclusivos, cupons de descontos de lojas parceiras e ainda outros mimos do Donas? Essas são algumas das vantagens que você tem ao colaborar com a nossa campanha de financiamento coletivo. Tá lá em apoia.se/donasdapetoda. A partir de R$5 por mês, você já ajuda a manter o Donas, um podcast 100% independente feito por mulheres. E se a grana tá curta, não tem problema. Você também pode seguir o Donas nas redes sociais em @donasdapetoda e dar 5 estrelas no Spotify e na Apple Podcasts. Imagine a situação. Você está dirigindo de casa para o trabalho e ao chegar nem se lembra direito de como foi o trajeto. Ou está em uma conversa com amigos e de repente se perde nos seus próprios pensamentos e acaba assim naquela sensação de que está lá, mas sem estar lá. Essas coisas parecem relativamente comuns, mas tem gente defendendo que estamos vivendo a era da dissociação. Que, como tudo, né, já virou até trend de TikTok. E para tratar com a gente desse tema, a gente está recebendo hoje a psicóloga e psicanalista Estela Moraes. Estela, seja muito bem-vinda ao Donas e eu queria que você começasse se apresentando aqui pra gente. Muito obrigada pelo convite. Em primeiro lugar, eu sou psicóloga, atuo pelo viés da psicanálise na clínica, há alguns anos especificamente com a clínica, mas já passei pelo recursos humanos, pela área social e de treinamento, e me dedico hoje aos estudos da psicanálise, aos atendimentos clínicos e sou uma aspirante a escritora, escrevendo o segundo livro. Segundo já não é aspirante, tá? Tava pra te contar Exato. Que já é escritora, mas tudo bem. Vamos deixar isso para um outro momento. Tá Estela, eu queria que você começasse explicando pra gente o que é a dissociação e principalmente quando que ela se difere de um quadro natural para um quadro clínico. Tá bom, vamos lá. Então eu separei aqui pra gente conversar de duas partes tanto a psicologia quanto a psicanálise. E a psicologia pode trazer a dissociação como algo patológico, né? Geralmente a gente observa em questões de delírio, alucinações ou algo mais grave. A psicanálise já vai trazer como um mecanismo de defesa do ego. Então, toda vez que a gente está num momento de estresse ou a gente está com alguma coisa que está incomodando, um conflito, enfrentamento, a gente traz esse nome de dissociação. Só que eu trouxe um terceiro ponto, que é um ponto da observação clínica, dos nossos debates em grupos e tudo mais, de um momento atual, né, que a gente está com muitas demandas e muitas exigências e tudo mais, e a gente entende também que é algo dos excessos. Então, a gente pensar em dissociar, a gente está pensando também em não estar presente nos momentos onde a gente está vivendo, a gente está se comprometendo com muitas coisas, então uma dissociação pela ordem dos excessos. Bom, Estela, na tua rotina de atendimentos, você tá, assim, percebendo que tem mais gente sofrendo com esse estado, assim, de dissociação nesse sentido da psicanálise, nesses esquecimentos do dia a dia? O que você considera, assim, que tá por trás disso e o que as pessoas estão relatando pra ti? Bom, vamos lá. O que a gente está chamando de dissociação, né, do não estar em mim, a gente também pode olhar para a gente não se apropriar da vida que estamos vivendo. Na clínica tem aparecido cada vez mais essa queixa. Então, só que como a gente está num período de diagnósticos em excessos também, né? A gente quer muitas respostas, a gente quer nomear o que a gente está sentindo, então os pacientes chegam já diagnosticados na clínica.
Então, a importância da gente falar de não ser dissociação, mas a gente falar disso enquanto um sintoma social, para poder trabalhar dentro do processo clínico exatamente o fato de que é a gente para fora e não para dentro, né? É uma dissociação da gente mesmo, mas não no sentido patológico ou no sentido mais extremo das coisas, mas sim o fato da gente não estar vivendo a nossa própria vida. E nisso a gente pode pensar muito num momento que a ansiedade vem crescendo, de que todas essas, a questão de rede social, os excessos de comunicação, de tarefas, todo esse discurso neoliberal de uma sociedade de sucesso, de felicidade plena, o quanto que a gente precisa cumprir funções, bater metas e todas essas coisas e deixa de viver a própria vida. Eu até vi num dos episódios, né, de vocês, acho que de boazinha, acho que foi o último, né, de ser boazinha e tudo mais, o quanto que a gente não tá só existindo, né, para poder atender a demanda do outro, e a gente não atende as nossas próprias, né, e o quanto realmente a gente está podendo viver a nossa vida. O não estar em mim, enquanto dissociação, é algo também a se questionar como uma justificativa para a gente não ter que se haver com as próprias questões, né? Uma porrada aqui de leve para começar esse episódio. Então, vamos falar mal de redes sociais, mas é bem rápido. Eu sinto muito isso conectado ao meu uso de redes sociais. Quem tá aqui há mais tempo sabe que eu passei aí 2 meses sem Instagram, e foi uma coisa muito maravilhosa que aconteceu na minha vida. E você voltou? Tive que voltar pro trabalho, porque eu, enfim, tava fazendo conteúdo para algumas marcas e tive que voltar. Mas assim, é uma sensação de presença que a gente realmente perdeu a conexão com ela, sabe? Eu sinto assim que cada vez mais a gente tá num lugar querendo estar em outros muitos, né? Então, tipo, você tá vivendo a sua vida, eu tô aqui gravando o podcast, não tem absolutamente nada de estímulo perto de mim, a não ser a voz de vocês. Mas, ao mesmo tempo, daqui a pouco a gente vai olhar pro celular e aí a gente vai rolar o feed e aí a gente vai ver que lá tem várias pessoas vivendo várias vidas e aí a gente vai querer estar em vários lugares ao mesmo tempo. E aí não tá em lugar nenhum, né? Exatamente. E aí a gente se desconecta do único lugar que é possível estar, que é onde o nosso corpo está. Então, eu acho que essa é uma coisa, mas foi só esse parênteses, tá, gente? Não vou ficar aqui falando mal de redes sociais, senão a Larissa briga comigo. Mas a outra coisa que você falou que pra mim pega muito é esse lance da gente ter perdido a conexão com o nosso desejo a partir desses outros estímulos, assim. Então, eu indiquei aqui num podcast anterior um episódio do podcast do The Summer Hunter, falando sobre por que a gente deseja o que a gente deseja. E aí lá tinha um exemplo de uma pessoa que comprou um tênis, e aí o tênis chegou e a pessoa disse, tá, gente, mas eu nem queria esse tênis, eu comprei porque tava lá. Então eu acho que essa desconexão com o desejo também faz isso. Não é, às vezes eu acho que não é nem que a gente não consegue bancar o nosso desejo, mas é que a gente não sabe qual é. Você sabe que bancar esse desejo é uma crítica muito grande para quem é da psicanálise, né? Porque, de fato, a pergunta de milhões é qual é o nosso desejo, né? Porque a gente vai sendo bombardeado de possíveis desejos. Então, a gente recebe 1000 informações do que você precisa, do que o outro espera de você e tudo mais. Você sequer para. E esse parar para olhar para o próprio desejo é geralmente onde a gente se encontra com a angústia. Né? Porque a gente não sabe. E para a gente se movimentar para a gente mesmo, a gente precisa olhar para esse desejo. Então, existe um discurso que também é um discurso capitalista, então é um discurso capitalista de bancar o próprio desejo. E isso faz com que você fique perdido tentando encontrar qual é o seu desejo, mas isso não é uma tarefa simples. Então não é uma coisa que, tipo, é fácil você se conectar com você mesmo. Não é. Mas ainda mais no meio das redes sociais, desse sossega-leão que nos dão com tanta informação, que é exatamente pra gente não saber. Porque gente que sabe e que se entende é gente satisfeita. E gente satisfeita não dá lucro, né? Exato. Ai, meu Mais Deus. uma porrada. Ela veio, gente. Ela tá aqui, ó. Eu tô uma aqui. pessoa que tá presente, é a Estela. Gente, mas não é por mal, tá? É pelo bem de todos nós. Claro, mas eu tô amando. Vem mais, manda mais. Então tá bom.
Ai, gente, eu tô aqui pensando, enquanto a Estela tá falando, em como essa dissociação também tem aparecido em redes sociais e como essa trend tem acontecido de uma forma até querendo puxar pro humor, assim, né? Sabe aquele vídeo do gato que viralizou agora, que fica um gato ali olhando um pro outro e de repente o gato tá em outra dimensão, assim? Ou aquele gif que é antigo do Homer Simpson entrando pra dentro de um arbusto, assim, pra sumir. Sabe? Eu acho que existe também muito hoje em dia dessa vontade coletiva, né? Por conta de estresse, de demandas do dia a dia, capitalismo, mandando lembranças. Mas eu também fico pensando, Estela, e aí talvez você possa me ajudar, Gala, já vou fazer uma consulta aqui, né? Se pode ser também um traço de personalidade da pessoa, porque eu sou a pessoa que sabe que cai a chave mesmo, desde sempre na minha vida acontece isso. Sabe? Ou será que você tá desconectada desde sempre? E agora? Pode ser também. Ai, meu Deus, e agora? Socorro! Não quero mais esse episódio, gente. Porque assim, ó, te contar, menina, que quando eu era criança, minha mãe me levou até pra fazer exame de audiometria, porque ela achava que eu tinha algum problema de audição, porque eu me perdia nos meus pensamentos, assim, sabe? E ela ficava lá falando, ou isso era um mecanismo de defesa, talvez, também? Não, você vai precisar ver isso na sua análise, né? A gente não tem como fazer essa análise por aqui, não sabemos, né? Não sabemos da sua história. O que será que você poderia estar se defendendo? Não sei. Pois é, menina. É claro que tem um traço de personalidade, né? Nem todo mundo é ligado no 220, nem todo mundo. E aí, essa questão, né, do traço de personalidade, que hoje em dia também está bem abusiva, essa questão do diagnóstico do TDAH, né? Do déficit de atenção. Então, existe a pessoa que é mais sonhadora, que é mais sensível, enfim, existem 1000 possibilidades, né, de traços de personalidade, que não necessariamente uma pessoa que está atenta ao tempo todo, mundo, a várias coisas ao mesmo tempo. Né? E não que isso seja algo bom ou ruim, não existe personalidade boa ou ruim. Como que a gente vai entender quando que isso é um problema? Quando gera sofrimento. Se isso está gerando sofrimento pra gente enquanto sociedade ou enquanto indivíduo, na nossa subjetividade, aí sim, a gente precisa tratar disso e olhar para isso. Então, se isso é algo que te faz bem, que te leva, que te consegue alcançar. Pra gente ser um pouco artista, a gente tem que ser um pouco dissociado de algumas coisas, né? E assim, desligado de algumas coisas e tudo mais. Então, sim, pode ser algo da personalidade, como tudo, né? É algo da nossa personalidade, cada um da sua subjetividade. Então, o que vai fazer algo ser patológico, entre aspas, ou não, tirando, claro, questões de esquizofrenia ou delírios ou coisas mais graves, se aquilo gera sofrimento para você ou não, né? Da normalidade, entre aspas. A gente não trabalha com o conceito de normalidade. Gente, assim, ó, triplex completamente tomado. Nossa senhora, tem uns 3 triplex já na minha cabeça aqui. Eu queria falar um pouco sobre esse comportamento mais contemporâneo, assim, né? Porque a Larissa trouxe essa percepção de que, às vezes, tem algumas pessoas que têm essa fluidez, assim, um pouco mais constante, mais presente na vida, mas com qualquer pessoa que você converse agora, principalmente nesse pós-pandemia, tá todo mundo meio lelé, assim, né? Tá todo mundo meio esquecido, todo mundo meio... Quem não tá errado. Quem não tá errado. Se você não tá preocupado, se você não tá com uma pequena crise de alguma coisa, você tá com algum problema, realmente. E eu acho que muito, assim, com essa sensação de que uma coisa que a gente já comentou aqui é sobre isso de estar presente, de aproveitar o momento, de desligar o celular e tal. Beleza, isso, ok. É assim que funciona a vida, é assim que nós gostaríamos de estar vivendo. Mas, no dia a dia mesmo... Será que nós gostaríamos mesmo? Ih, lá ela vem, gente. Como assim, Estela? Me conte. Não é, mas se a gente gostaria, por que a gente não tá fazendo? Não, o que eu quero dizer é assim, no dia a dia, no nosso lazer, tudo bem e tal, mas assim, no nosso dia a dia de trânsito, de pega a chave aqui, de pega a coisa lá, de tananã, eu tenho a sensação de que a gente tá mais esquecido, de que a gente tá com mais dificuldade de concentração, sabe? Do que a gente já esteve em algum momento dentro de um mesmo contexto, sabe? Então, assim, tá mais difícil, eu tava conversando com uma amiga e vendo uma pesquisa outro dia, de que tá mais difícil a gente ver filme, de que tá mais difícil a gente, sabe, se concentrar numa leitura,
de que está mais difícil que as pessoas consigam correr, fazer uma atividade física sem estar ouvindo música, porque a gente precisa de 2 estímulos ao mesmo tempo, sabe? Então, contemporaneamente, tem a ver com a pandemia, tem a ver com informação em excesso, tem a ver com o quê? Por que a gente está nessa crescente? Olha, a pandemia, me parece que ela deu inclusive uma paralisada nisso, né? Quando as pessoas puderam cozinhar nas suas casas. Eu tenho vários relatos de pandemia que as pessoas puderam parar um pouco. Né? Ao mesmo tempo, o que aconteceu quando a pessoa parou? Por isso que eu fiz essa provocação. Será que a gente quer mesmo? Por quê? Porque a crescente que a gente vem estudando tem muito a ver também com o volume de informações que veio chegando conforme... Eu não sei a idade de vocês, mas eu sou de um mundo onde não existe internet ainda, né? Nós também. 30 a mais, todo mundo aqui. Então tá bom. Mas aí, conforme chega essa questão, porque antigamente, e não é sendo conservadora, pelo amor, né, do que existia aí. Mas a gente saía da tela, né? Então a gente brincava, a gente interagia, a gente conversava uma vida real, assim, com informações limitadas, né? Então hoje em dia a gente tem muito mais acesso à informação, a gente tem uma velocidade de armazenamento das coisas, né? Ou não armazenamento, mas de experiências muito maior. A gente tem uma facilidade de não ter que resolver os conflitos muito maior. Então a gente foi perdendo várias possibilidades de crescimento, de enfrentamento, de pausas do que a gente tinha antes desse mundo com a internet. E antes da internet também veio uma questão que com a chegada do Prozac, se eu não me engano, mas algum remédio, acho que é o Prozac, que chama pílula da felicidade, então todo nesse processo todo de globalização, a gente vem a promessa da felicidade, a promessa do sucesso, muitas promessas dos quais, né, fizeram a gente ter que correr atrás de algumas coisas, de ser feliz o tempo todo, de ser produtivo o tempo todo, de postar coisa o tempo todo. Então a gente posta uma coisa, as pessoas não curtem, a gente fica chateado. Isso realmente é uma questão que chega na clínica. Quando eu vou atender, faço mentoria com algumas pessoas que são profissionais que querem se tornar um profissional autônomo, eles não postam as coisas por medo de não receber nenhum clique. Então isso agravou e muito as relações e a nossa questão de conexão com a gente mesmo, porque o mundo mudou, o mundo realmente mudou e é antes da pandemia. O mundo que realmente mudou antes da pandemia. A pandemia, o que ela fez? Como parou e você não pôde mais se ocupar e se preencher desses acessos, a angústia veio à tona. Então a gente já está há um tempo não tendo que lidar com os nossos medos, com os nossos sofrimentos, né? Sofrer se tornou uma coisa ruim, ter angústia se tornou uma coisa ruim, e além do que você tem vários remédios, né? E não só remédios físicos, né? Mas várias coisas para você se esconder disso tudo. Então foi agravando, porque tudo aquilo que a gente esconde, que a gente não lida, chega uma hora que transborda, né? E o próprio esquecer, a gente chama na psicanálise de ato falho, né? Os nossos atos falhos dizem muito sobre as coisas das quais a gente está recalcando, né? Então a gente vai recalcando, a gente vai escondendo e tudo mais, chega a hora que isso transborda. Então na pandemia parou tudo. Parou saída, parou trabalho, então você teve que ficar com você mesmo, para você ver. Por isso que eu falei para você, será mesmo que a gente não quer se ocupar? Ou será que a gente não quer lidar com as nossas angústias? Ai, meu Deus, até o silêncio aqui agora eu fico. É nessa hora, numa análise, que a gente fala assim, ó, ficamos por aqui, entendeu? Mas a gente tem que continuar, porque a gente não tá em análise. Ô, Estela, você não foge não, que a gente quer tomar mais umas chineladas aqui. Né? Tá bom, vamos lá. Estela, e aí eu fico pensando também numa outra questão. Não sei se tu chega a atender crianças, como é que tu tem percebido também esse comportamento entre crianças e adolescentes, assim? É mais comum entre quem é mais jovem? Não atendo, mas tenho relatos de quem atende. Eu não atendo exatamente... Por que eu não atendo? Né? Eu tenho aí minha linha de estudos, né, de adultos e tudo mais, mas das tentativas que eu fiz, eu percebi que os pais levavam as crianças, os adolescentes, para que alguém se responsabilizasse por eles. E os próprios pais, né, não faziam aquilo do qual era proposto, enfim, e tudo mais. E os filhos são sintomas dos pais, né? Mas, sim. Essa frase me deu até um negocinho aqui, tá? Só queria deixar isso. Pode deixar registrado, então. Vocês fazem análise já?
Sim. Sim. Terapia, Então, ó, né? já vai levando aí, ó. As crianças que são pós, né, YouTube, esse pessoal, acho que, sei lá, 90 e tantos, né, esse anos 2000, eu não sei as épocas de geração XY, eu não sei, Sim. tá? Porque não é uma Tranquilo. teoria do qual eu me atento, mas elas estão mais intolerantes à frustração, né? Até por esse negócio de não dá nem para esperar uma página carregar. E eu vejo também o movimento dos pais, né, da nossa geração, 30 mais, aí, querendo suprir tantas coisas dos filhos que eles não tiveram também, né, para além da internet, e que sim, eles estão um pouco mais ansiosos, digamos, né? Sim, super. E entre homens e mulheres? Dá pra gente relacionar assim, por exemplo, nós mulheres que a gente tá sempre cansada com excesso de carga mental, essa dissociação, esses esquecimentos, esse comportamento, essa sensação de não estar presente, ela é maior por conta disso tudo? Eu posso alugar um outro triplex? Ai, meu Deus, lá vem. Vem Não, vou ter uma imobiliária depois desse episódio, gente. Olha, entre homens e mulheres, não posso te dizer, né? Biologicamente não tem nada que difere. Mas posso dizer entre função feminina e função masculina, ou melhor, né? Entre os tipos de neurose. A gente na psicanálise divide, a gente não dá diagnóstico, mas a gente tem umas estruturas, né? E aí você tem a estrutura neurótica, todos nós que conseguimos aí de uma certa forma levar a vida, dependente do que isso, né, possa dizer, mas somos neuróticos. E aí dentro da neurose existe a neurose obsessiva e a histeria, né? Então, como o próprio nome do obsessivo já diz muito sobre organizações e métodos, né? Muitas vezes aqueles que têm a função do obsessivo é uma pessoa mais organizada, que vai esquecer muito mais as coisas. E a histeria, ela é algo, né, que foi por aí que Freud começou com o estudo das histéricas. Ele é algo que antigamente era mais do feminino, mas que a gente já pode ver estrutura histérica não só nas mulheres, na clínica, né? E tudo mais, então por isso que não é uma questão de masculino e feminino, mas talvez de estrutura, que a histeria vem com uma questão de demanda de amor, né, de ser amada e reconhecida, e o obsessivo com uma questão de provação do que ele é capaz, né, com palavras assim bem simples, tá, pessoal, é muito mais do que isso. Mas, então, quando você me perguntou feminino e masculino, eu falei não, mas a gente pode pensar numa questão estrutural aí da histeria e do obsessivo, que a gente vê se repetir muitas vezes em relação ao feminino e masculino, mas não é uma regra. Então, na clínica, experiência clínica, sim, a gente ouve uma diferença, mas na diferença da função, porque vai ter mulher que vai ocupar a função masculina e vai ter homem que vai ocupar a função feminina. Excelente. Olha. Fiquei pensando que também esse excesso de carga mental, esse excesso de informações que a gente carrega, talvez até dê uma maquiada nisso, né? Tipo, eu ando, sei lá, me desconectando da realidade, mas porque eu tenho muita coisa na cabeça. Mas às vezes não é, né? Às vezes é uma questão que precisa ser trabalhada. Não, gente, e sem que contar, vai além da sobrecarga, né? E sem contar que o capitalismo... Vem. Que o capitalismo, o que acontece? Ele coloca o valor na produtividade, né? Uhum. Então as pessoas vão se sentir valorizadas, reconhecidas, que é uma demanda, né, de amor, que o Freud vai dizer que toda demanda é demanda de amor, que é uma demanda de amor o reconhecimento. Então também tem isso, esse negócio de estar sobrecarregado também passa pela esfera do reconhecimento, né, que passa por essa questão do capitalismo. Tem muitos casos das pessoas que ficam sem trabalho e tudo mais, elas entram em depressão, porque elas se sentem sem valor. E o discurso de que hoje eu estava muito ocupada, hoje eu fiz isso, hoje eu fiz aquilo e tudo mais, eu não consegui lembrar de nada, passa a ser um discurso de reconhecimento também. Sim, com certeza. Sim. Uhum. É o workaholic orgulhoso, né, gente? A gente tá num momento tão errado que a pessoa tem orgulho de trabalhar muito. Orgulho de trabalhar muito, verdade. Pois e ainda estranham quando a gente diz que não quer trabalhar, né? Que não quer mais trabalho pra vida, assim. Aí o julgamento vem por ser contra, né? Essa ideia do trabalho excessivo. Né? Exato. Tá, se a gente começa a pensar, assim, então, em possíveis caminhos
para que a gente possa, não sei se reverter esse quadro é possível, né, nessa altura do campeonato, mas talvez para que a gente possa refletir melhor sobre o que a gente está fazendo, sobre como que a gente está se conectando aos momentos, às pessoas, quais são esses meios? Então, quando eu li a perguntinha, né, dos caminhos, assim, eu pensei, a primeira coisa que me associou é pra dentro, né, um caminho pra dentro. Foi o que veio na minha cabeça, assim. Mas o trabalho de uma análise, diferente de muitas teorias da psicologia, ela é uma subversão ao que está acontecendo e não está dando certo, né? Esse caminho para dentro é você poder se conhecer e conhecer as suas questões subjetivas, porque essa é a única forma de que você querer estar com você mesmo. Então, quando você olha para você, e olhar para você não é fazer uma skincare, olhar para você não é fazer aula de yoga esperando o tempo acabar. Então, o olhar para você, essa proposta, né, de você vir toda semana na análise, falar das suas angústias, falar da parte que ninguém quer falar, né? Falar daquilo que é ruim mesmo. Você poder se haver com as suas questões que você não gosta, para você poder estar em prazer com você mesmo. Achar aquilo que a gente está chamando de desejo ou daquilo que a gente é, para você poder ter um prazer e uma vontade de ficar com você, sabe? Então esse é um caminho, e claro que cada um vai descobrir as suas ferramentas para fazer isso, mas a preocupação, quando eu falo assim, cada um vai descobrir o seu jeito, é porque inclusive hoje, da forma como a gente está vivendo, a gente vê a rodo na internet, o pessoal vendendo yoga por pacote com promoção, entendeu? Então não adianta nada eu fazer meditação, tendo meia hora para acabar contado, preocupado com o tempo que eu tenho que cumprir na hora do almoço, sabe? Fazer meditação na hora do almoço. Não que não seja bom, né? Porque qualquer movimento que a gente faz é válido. Mas se apropriar mesmo de você é um trabalho árduo, né? Que detém assim, muito investimento de negar todas as demandas, né, externas para você poder olhar para suas partes boas e ruins e poder conviver com você mesmo. É um caminho para dentro. Nossa, profundo. Isso. É isso. Chegamos então à nossa mesa de bar, aquele lugar onde você, por favor, larga o seu celular. Porque assim, não dá, tá? Mesa de bar, é lugar para não dissociar, é lugar para ficar junto mesmo, para aproveitar. Então, fique aí com seus amigos no mesa de bar, fique aqui com a gente na mesa de bar, que tem dicas daqui a pouquinho do que a gente anda lendo, vendo e ouvindo. Antes delas, quero lembrá-los que temos no dia 23 de setembro nosso evento, que vai celebrar os 200 episódios de Donas aqui em Blumenau. A gente está preparando um evento muito massa. A gente viu várias coisas hoje, inclusive estamos num momento empolgados com isso. Então, marquem na agenda aí. A gente vai começar a falar um pouco mais sobre ele lá no @Donas da Petoda. E no dia 21 de outubro também tem Donas, dessa vez em Joinville, no Shift Festival, Festival de Criatividade e Inovação aqui em Joinville, onde eu e Larissa estaremos com nossa amiga Beatriz Guarese, da newsletter Pits to Brands, fazendo um confessionário da internet, falando um pouquinho sobre as nossas dores e delícias de viver online. Então anota na agenda, 23 de setembro e 21 de outubro. E também quero passar com aquele recadinho de que a gente tem a nossa campanha de financiamento coletivo, apoia.se/Donas da Petoda. Temos várias novas apoiadoras chegando nessas últimas 2 semanas. A gente fica muito, muito feliz mesmo, assim, de mandar print, né, Marina? Da tela, assim, de tipo, ai, olha só que maravilhosas. E se você não tem aí R$5 por mês para ajudar a gente, né, os nossos programas de apoios são a partir de R$5 por mês. Você pode também seguir o Donas nas redes sociais, porque, né, infelizmente elas são necessárias para divulgar nosso trabalho. Pode seguir o Donas na sua plataforma de áudio, pode avaliar com 5 estrelas, pode responder as nossas enquetes no Spotify. Enfim, o negócio é piramidar o podcast, tá? Já ajuda. Ajuda e ajuda muito. Bom, Estela, queria que você comentasse como é que as pessoas te encontram por aí e também que você desse 2 dicas de alguma coisa que você tá lendo, vendo, ouvindo, seguindo. Pode ter a ver, assim, com o tema ou não. Tá bom, vamos lá. As pessoas me encontram no meu Instagram, né? O pc.estela.moraes, Estela com S mudo e 2 L's, Moraes com E. Acho que redes sociais é por aí.
E 2 dicas do que eu tô lendo. Ai, gente, eu fico assim, são 10 livros ao mesmo tempo, né? Então difícil dizer 2, assim. Fiquei na dúvida do que eu ia passar. Mas pra não ficar só psicanálise, eu optei por um que eu tô lendo, que é O Silêncio na Psicanálise, né? Que é aquele que todo mundo fala assim, nossa, eu vou lá pra pessoa ficar em silêncio. Então, o pequeno silêncio... Né, o silêncio na psicanálise, a importância de calar ali, né? E a autobiografia da Rita Lee. Ai, a gente tá toda semana alguém tá indicando, assim, porque é maravilhosa, né? Muito bom. Ai, muito bom. Marina, suas dicas. Gente, o negócio é o seguinte, eu tô ferrada, não tô vendo nada, tô, tipo, muito louca, mas eu quero indicar 2 coisas que são os meus escapismos deliciosos de quando eu encontro um tempo. Um é o Color versus Color, um podcast apresentado pela Evelyn Argenta, do Foro de Teresina, uma jornalista incrível, e ela tá, através de um podcast, contando a história da quase delação, mas assim, da treta entre os irmãos Collor, que culminou no impeachment do primeiro presidente do Brasil depois da redemocratização. Então, treta de família, assim, ó. Maravilhoso. Eu tô ouvindo ele também. Tá muito bom. Gente, assim, ó, é o decral de pobre. Sabe? É o decral coronelista, assim, é muito bom. Eu fico comparando as coisas que vem acontecendo com o House of Cards, sabe? Isso! É muito curioso, gente. É tudo igual, isso, né? É assim, ó, House of Cards encontrou decral, veio parar no Brasil. É tipo isso aí, tá? Color versus Color é muito bom. Mesmo que você não curta muito política, não entenda muito dos processos, enfim. Mas quem não gosta de um barraco, né? Exatamente, mas você gosta de fofoca, que eu sei. Fofoca e barraco. E assim, fofoca treta de irmão, que envolve cunhada. Olha, é uma delícia. É muito bom. Color versus Color, então tá em todas as plataformas. Ele tá sendo lançado inédito na Globoplay, mas na semana seguinte já tá no Spotify. Eu tô ouvindo pelo Spotify e é uma delicinha. Ô Marina, só um adendo também, porque tem um livro que é um livraço, assim, um calhamaço, gente, 600, 700 páginas, que é o Notícias do Planalto, que é um livro que fala sobre a era Collor e também tem muita fofoca de bastidor dessa época, tá? É muito bom esse livro. Se alguém quiser um dia se aventurar, assim, como dizia um amigo meu, o dia que eu for preso, vou levar pra prisão. Sabe, esses calhamaços, assim, pra ler. Boa! Então anota aí naquele bloquinho de notas que eu sei que você tem, que é pra quando eu perder o réu primário. Então tu vai ali e coloca o Notícias do Planalto. Acho super boa dica também. Quem tá fazendo, tem interesse por jornalismo, é meio que uma leitura quase obrigatória, assim, do curso. E a minha segunda dica é a dica pegar o cérebro, botar embaixo da torneira e ser muito feliz, que é a segunda temporada de And Just Like That. Sex and the City, tudo pra mim. Pode xingar, eu não ligo. Pode reclamar, eu não ligo. Eu adoro os pouquinhos, eu adoro as migas falando de coisas. E esse rehab aí, esse novo começo de And Just Like That corrige muitas coisas, óbvio, que não eram permitidas, mas não seriam mais permitidas no dia de hoje. Mas tem assuntos legais, então fala de luto, fala de recomeço de relacionamento, fala de descoberta de novas possibilidades da sexualidade depois dos 50. E assim, eu tô no momento que Aidan, que é o nosso grande crush dos anos 90 e início dos 2000, está de volta à série. Então, assim, eu amo, tá? Eu acordo quinta-feira, 6 horas da manhã pra assistir. Esse é o meu momento mais delícia de todos. Então, And Just Like That, episódios novos na HBO, na quinta-feira de manhã. Tá uma gostosura essa temporada, não. Diga aí você, Lari. Bom, eu tô num momento que a única coisa que eu assisto é tapas e beijos, assim. E, inclusive, já falei que... Porque, depois ali de Succession e Marvelous Mrs. Maisel, eu não fiquei afim de assistir mais nada. E eu tô numa fadiga de TV, de tela, assim, que eu não tô afim. E aí, eu tô lendo agora um livro, tô terminando, inclusive, um livro que se chama Animal, da Lisa Tadeu. A Lisa Tadeu, ela escreveu 3 Mulheres, que é um livro que eu indiquei muito aqui no Donas já. E é o primeiro livro de ficção dela, e é sobre a história de uma mulher, assim, que é uma mulher que foi destroçada, de certa forma, por acontecimentos familiares, e como ela vai se transformando, assim, em uma presa. Na verdade, ela vai virando meio que
a pessoa que caça, assim, sabe? E é uma história muito visceral, muito forte, muito bem escrita, com muita ironia, assim. Então eu tô muito obcecada, sabe? Eu tô naquele ponto que eu gostaria, honestamente, de não precisar fazer mais nada da minha vida só pra ficar lendo esse livro até o final, assim, sabe? Tô obcecada. Muito bom. E aí, em segundo lugar, pra quem for a São Paulo, ou quem é de São Paulo, ou quem quiser pesquisar a respeito, eu estive em São Paulo no final de semana e eu fui na exposição da Marta Minuchin, que é uma artista argentina que comemorou 80 anos e é a primeira grande mostra que tá sendo feita sobre ela no Brasil, na Pinacoteca. E é uma artista muito ousada, debochada, colorida, bem humorada, assim, que tem... Ela usa muito de pop art, sabe? Pra criar umas coisas muito irreais, absurdas e incríveis. Assim, uma das séries de obras dela é meio que derrubando monumentos nacionais. E aí tem um obelisco, assim, caído, sabe? Na Pinacoteca. E ela queria fazer um projeto. Ela era meio doida, assim. E aí ela queria fazer um projeto, uma época, de fazer uma estátua da liberdade de hambúrguer do McDonald's. E ela escreveu uma carta pros donos do McDonald's pedindo patrocínio, assim. É um deboche, sabe? É um deboche do começo ao fim, assim. É muito legal mesmo. Gosto assim. Não, sabe? É aquela arte, assim, que ri, sabe? Eu gostei muito. E pra quem tem criança também é uma exposição muito interativa, então também é muito legal de ir com criança e conferir. É Posso isso. fazer uma provocação? Lógico. Então, tá bom, vamos lá. Você viu que você falou do livro, essa coisa de não querer parar de ler, visceral e tudo mais? Uhum. Sim. Você já se esqueceu de ler ele? Como assim? Desde que você começou, você já esqueceu ele, né? Esqueceu de ler? Que você Não. falou... Pois é isso. A gente não esquece aquilo que é visceral, aquilo que é do desejo. Ai, que lindo isso. Gente, Meu Deus, ela não para. Ela é uma máquina. por você, Estela. Muito obrigada. Eu por vocês. Você quer ser nossa amiga? Digo mesmo, eu quero. Vocês querem ser minha amiga? Eu quero. Eu quero. Só pra levar tapa na cara. Não faz isso. Eu sei ser legal também. Eu escuto tantas pessoas falarem isso de mim. Não, porque a Estela fala umas coisas e eu tenho tentado sair desse papel. É que a gente tá aqui numa provocação, né? Mas não precisa sair, a gente gostou. Eu na mesa do bar eu evito fazer essas provocações. Vocês gostaram porque vocês me ouviram por meia hora, 40 minutos só. Mas imagina isso por muito mais tempo. Já dizia o Milor, né? Como são maravilhosas as pessoas que não conhecemos bem. Verdade. Isso mesmo. Mas a gente já gostou de você, a gente já quer você de volta aqui. Então, muito obrigada por ter topado o nosso convite, por ter aceitado esse convite tão inesperado. Muito obrigada. Vamos dizer assim. É meu primeiro podcast. É isso, mandou benzaço, temos certeza que serão muitos daqui por diante. Obrigada, tá, Estela? Obrigada mesmo. Agradeço. Obrigada. Beijo, Obrigada, gente. Até semana que vem. Beijos. O Donas da Porra Toda é uma produção independente. Produção, roteiro e apresentação, Larissa Guerra e Marina Mels. Edição e tratamento de áudio, Bruno Stolf. Mais informações no site www.donasdapetoda.com.br ou nas redes sociais no @donasdapetoda.